Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Nesse episódio de hoje, vamos trazer Vini Barbosa. Tudo bem, Vini? Fala, Hugo, tudo bem? Beleza. Prazer estar aqui com vocês. Pô, prazer é nosso. Também tenho ele, Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos para mais uma. Quero ver o que vai sair dessa aqui que o povo que nos ouve, né, tem para falar também. Até porque também os feedbacks têm sido muito bons, né, por sinal. Sim, sim. Assim, são pouquinhos, mas são pessoas que cada vez mais vêm agregando e trazendo sugestões para a gente, e isso tem sido interessante. E uma das coisas que eu quis trazer o Vini justamente hoje é para entender uma visão é, que a gente normalmente é impossível de se ter na bolha, né? Porque é contra os dogmas religiosos, mas alguém que esteja um pouco contra o Bitcoin. Então, assim, Vini, começa se apresentando assim e contar para a gente um pouquinho o porquê que você tem essa visão contrária sobre este Bitcoin atual. Vamos lá, só me apresentando, né, bem rápido, assim, eu comecei a estudar pela primeira vez Bitcoin em 2015, 2016. Eu comecei como um mini maxi de Bitcoin. Eu acho que a maioria das pessoas começa pelo Bitcoin, né, e tem muita gente que acaba ficando no Bitcoin e muitas outras pessoas que acabam buscando algumas outras soluções, né, algumas outras coisas. Então, eu comecei a estudar sobre isso lá atrás, mas também não tinha muito tempo, não consegui ler tanto quanto eu gostaria. E eu acho que eu também nem tinha entendido tanto a dimensão do que eu estava lendo, né? Então eu fui sacar um pouco mais a importância do Bitcoin, a revolução da descentralização, né, do dinheiro, de sistemas financeiros. Em 2020, no começo da pandemia, quando a água bateu na bunda, aí eu comecei a ver um monte de coisa que eu queria me proteger, né, um monte de situação que eu queria uma alternativa até financeira mesmo, e aí eu me joguei de cabeça, né, no Bitcoin. Então, comecei com o Bitcoin, fiz alguns serviços na época de produção de conteúdo pro Ancapsu, não sei se vocês lembram, se vocês conhecem, né? Sim, Eles sim. tinham um sistema bem legal, tem até uma história legal para contar, se vocês quiserem depois a gente pode falar sobre. É, mas eu recebi pagamento em Bitcoin por uns serviços que eu fiz para ele. Era um pagamento bem pequeno relativamente com o que eu recebo hoje, né, atuando profissionalmente na área. Eu não era profissional antes, na parte de conteúdo, jornalismo, mas, pô, abriu as portas para mim completamente, me fez me apaixonar por essa produção de conteúdo, pela educação, por cobrir e reportar, né, o mercado cripto. E nessa que eu estava me jogando foi quando eu comecei e recebi os pagamentos em Bitcoin, né, eu vi que era possível, eu vi que dava certo, eu vi que dava para liquidar depois, eu vi que realmente era seguro, entendi, né, a dimensão do Bitcoin. E eu tinha uma loja virtual também com um amigo, era um negócio que a gente já tinha um tempo tocando, e eu propus para ele para a gente aceitar, né, Bitcoin na loja. Eu lembro que a primeira experiência de recebimento foi bem ruim para a gente. Meu sócio ele não gostava de cripto, ele não conhecia nada. E as taxas, a espera, né, nos deixou bastante inseguro assim na hora de fechar a compra do cliente. E aí isso aí me fez correr atrás de alternativas, né? E acabei conhecendo outras moedas. Acabei conhecendo Nano, que hoje é a minha favorita. Eu acho que quem já me viu nas redes sociais sabe disso, não tem muito o que esconder, né? Conheci Nano, conheci Monero, conheci outras redes também, conheci Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash e todas essas outras, né? Então, foi aí que eu realmente comecei a buscar mais o uso, comecei a aceitar essas moedas na minha loja, fiz algumas negociações e fui me enfiando, né, nesse mercado, fui me dedicando bastante, tanto que hoje faço parte da Nano Foundation, que não sei se todo mundo sabe, né, mas desculpa, não sei se todo mundo sabe, mas é uma equipe hoje totalmente feita por voluntários, né? Não existe mais fundo de desenvolvimento, não tem mais grana rolando dentro da Nano Foundation, só doações da comunidade, doações privadas. Então, eu entrei como voluntário na Nano Foundation, hoje sou contribuidor, né, também, além do meu trabalho na Finbold, como jornalista de cripto. E é isso aí, e venho aprendendo, gosto bastante de aprender, gosto bastante de conversar sobre, por isso que eu estou adorando essa oportunidade de conversar com vocês, e espero que a gente possa falar sobre muita coisa bacana aí. Tem um gap
de quase 5 anos aí que você falou entre conhecer o Bitcoin e realmente mergulhar assim nele. O que que rolou para tipo não ter sido um amor à primeira vista, seja pelo Bitcoin, ou seja pelo universo cripto, e falar, não, isso aqui é disruptivo e eu consigo enxergar isso como uma tecnologia que vai dar soberania para o indivíduo, por exemplo. Eu acho que primeiro um pouco de falta de vivência, né? Um pouco de falta de experiência, entender o mundo, para conseguir entender a dimensão do Bitcoin, né? Mas também por loucura da vida, né? Nessa época, em 2015, eu tinha fundado uma empresa com um sócio. Em 2016, o sócio saiu, eu fiquei sozinho, tocando a empresa. É, eu investia no mercado de ações, eu tinha outros negócios também, eu comprava e vendia máquina para eventos. Eu sempre estive fazendo muita coisa na minha vida, né? Então, o Bitcoin apareceu como algo curioso, né? Mas que eu não sacava a dimensão ainda e acabei colocando outras prioridades, né? Então, depois eu até fui viajar, em 2017 fui para a Espanha, morei durante 3 anos em Madrid, sozinho, basicamente sem conhecer ninguém, e tava basicamente sobrevivendo aí todo dia, né? Dia após dia sobrevivendo, tendo que pagar as contas, pagar o aluguel. Então, eu acho que foi isso, sabe? Não foi falta de interesse na época, foi de não entender e de colocar outras prioridades, né? Nossa, 3 anos sozinho em Madrid, considere-se abraçado em solidariedade. Isso deve ter sido horrível. Sacanagem. Cara, foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito Não, legal. bairrismo português meu, mas, cara, Madrid é Ah, uma sim, cidade que a experiência que eu tenho de lá não é nada que eu queira nem voltar, assim, sabe? é mesmo. Ah, não, assim, Um dia foi eu de vou para Madrid e aeroporto, eu te assim, sabe? apresento. É, Eu te foi de. apresento a Madrid boa. Então, menos mal, porque, cara, não gostei nada dessa cidade, pra ser bem sincero. Mas, então assim, a tua questão principal foi em termos de você não conseguiu ver no Bitcoin a usabilidade do dia a dia, como cash system que ele se propôs a ser e que ele não foi, é isso? Eu acho que é basicamente isso, né? Foi isso que me levou a buscar alternativas. E com o tempo eu fui amadurecendo isso, né? Então, não só foi amadurecendo essa questão do uso, mas até na parte de investimento, eu fui amadurecendo algumas teses, né? Fui conhecendo outros pontos de vista, fui conhecendo outras teses de pessoas que não são nem os no-coiners, né? Que tem umas críticas absurdas de ridículas sobre Bitcoin, por exemplo. Mas eu fui conhecendo outras teses de pessoas realmente envolvidas, que estavam inclusive envolvidas com o Bitcoin no seu surgimento, né? Conheci pessoas aí que participavam da lista Cypherpunk desde o começo, pessoas que estão aí no cenário, né, open source, desde 2012, 2013, e pessoas que tiveram muito mais tempo que eu para amadurecer essas teses, e conversei com muita gente, né, nesse sentido. Acabei amadurecendo as minhas próprias teses, tanto que hoje eu não tenho nada de Bitcoin, né, do core, né? Então, é, tem gente que acha que é uma loucura, mas eu, na minha tese, eu estou muito seguro. É óbvio que a gente sempre pode errar na tese, né? E, e eu acho que, por exemplo, eu hoje gosto do Bitcoin Cash, talvez aí como um hedge, no Bitcoin, sabe? Se todas as minhas teses sobre o Bitcoin estiverem erradas, eu acompanho o Bitcoin Cash, contribuo um pouquinho com a comunidade, troco ideia com o pessoal e tenho um pouquinho, né, para me proteger do meu erro, sabe? Da minha própria limitação humana de compreensão. Então, mas no Bitcoin mesmo eu tenho hoje uma posição bem sólida nessa questão de investimento, que pode estar errada, né? E para mim a parte da usabilidade que é a mais importante, né? Que meu foco nem é tanto investimento hoje, se fosse eu nem estaria na Nano, né? Porque ela não foi o melhor ativo para investimento nos últimos anos, mas pela parte de usabilidade e de longo prazo, de olhar para o futuro e ver realmente protocolos que possam ser utilizados pelas pessoas, né, que seja mantendo os princípios básicos do cypherpunk, do libertarianismo, da economia austríaca, que eu gosto e que eu acredito, né, seria mais por isso, né, hoje, talvez a minha teoria, a minha antítese aí ao Bitcoin. É, É interessante constar que você diversifica, né? Você tem um plano B, né? A gente
já falou isso algumas vezes aqui, o fato de que ah, assim, eu não quero tecer uma crítica, né? Mas criticando ao pessoal mais coisa assim do Bitcoin, que acha que só existe Bitcoin e que se você tem outra coisa, você está completamente errado, né? Ah, eu não sei. Eu entendo o raciocínio por trás, mas eu não consigo ser assim, porque no mundo inteiro você vê que não é o ideal você ter uma coisa só, né? E pelo visto você pensa assim, certo? Certo, totalmente. E eu entendo completamente também, que nem você falou, né? Eu entendo completamente o maximalismo, né? Eu entendo completamente a necessidade do surgimento do maximalismo lá atrás, por exemplo, quando começaram a surgir as meme coins, né? Dogecoin, começaram a surgir as cópias, eu acho que era Namecoin também que tinha. E todas essas porcarias aí que surgiram depois, né, do Bitcoin, querendo surfar na onda do Bitcoin. E eu entendo, né, a necessidade de você ter uma comunidade focada, principalmente por ser um projeto que estava no seu início, então você não podia perder capital humano, você não podia perder capital intelectual, né, para desenvolver outras redes. Você tinha que focar naquilo que estava funcionando, que estava sólido, que estava crescendo. Então eu entendo completamente, né, o maximalismo naquela situação, naquele cenário muito específico. Agora, hoje, né, 15 anos depois, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente conhece, todas as coisas novas que a gente aprendeu, todos os protocolos novos que surgiram com o avanço tecnológico, ah, e aí também, claro, na parte de investimento, não acho nem um pouco interessante, né, você ter uma coisa só, porque, como eu falei, né, a gente pode errar, né, do mesmo jeito que eu posso errar, o maximalista de Bitcoin ele pode estar errado também. Né? E muitas vezes ele acaba ficando cego para isso, acaba ficando cego principalmente porque ele está preso nessa câmera de eco, né, que fala em inglês, echo chamber, né, nessa bolha, e, e ele vai só confirmando, né, o viés. Então, eu não acho interessante, mesmo se você tem certeza que você está certo, eu não acho interessante você ter só uma coisa, sabe? Não acho que seja a escolha mais inteligente, né, por assim dizer. E aí, claro, no ponto de vista de usabilidade, de tecnologia, também já é tudo isso que eu falei, né? Cara, não, eu concordo contigo, isso é uma questão super interessante até. Eu li sobre isso recentemente, que era. É assim, não era falando disso, né, especificamente, mas é uma coisa que eu acho que se aplica a essa questão. O cara ele falava que, assim, num apocalipse, né, numa bomba atômica, num fim do mundo ou num meteoro, ah, o animal que vai sobreviver, o animal que vai conseguir se manter é o que come de várias coisas, e não aquele que só come uma única coisa específica. Então, assim, é mais ou menos essa a ideia, sabe? Por mais que eu acho muito, muito, muito mesmo, e assim, é até uma ideia que eu não tenho, eu não consigo muito refutar na cabeça, porque a moeda fiduciária ela está quebrada. E eu consigo ver o Bitcoin como uma ótima alternativa. Mas você não diversificar, eu acho que é você se colocar numa posição de risco muito grande mesmo, sabe? E é Concordo. E difícil bem, falar bem em que você interessante. diversifica. Para quem fala É, tanto no Antifrágil, né, no livro lá do Caleb, se colocar numa É, posição única assim é uma fragilidade um pouco desnecessária, né? Assim, nem que seja. Cara, recentemente eu ouvi, passou na minha timeline assim, não, porque eu pego o dinheiro do seguro-saúde dos meus filhos e junto e é melhor porque aí qualquer coisa, se eu preciso de alguma coisa, eu pago para eles. Então, você, caralho, reza para essas crianças não ter câncer, né? Porque senão você fale a vida inteira e para comprar mais Bitcoin. Eu falei, cara, não, né? Não faz sentido uma coisa dessa, sabe? Eu acho que o mínimo que você tem que fazer, né? E eu vejo isso no Brasil, principalmente, cara, ter um seguro-saúde, um plano de saúde, ter seguro das coisas que você tem, se você tem um carro, se você tem uma casa, alguma coisa assim, para você evitar um risco gigantesco. é, não estou nem falando, não estou nem entrando ainda no ponto de diversificação dos investimentos, que eu acredito que seja importante, sabe? Assim, a gente, cada dia mais que passa, a gente está dando cada vez mais uso de caso para stablecoin, por exemplo, né? E para quem acha que é scammer, né? Ele é muito menos scammer do que o original, porque a moeda Fiat ela é usada para crimes, ela é usada para scam em forma de sem previdência, dúvidas, sem dúvidas. ela é usada para matar pessoas, seja por literalmente por fomentar guerra, seja
ou pelo ponto contrário, te negando uma saúde pública, porque você não consegue lidar com recurso escasso, né, dessa forma. Então, você fica. A gente cada vez começa a mostrar mais isso e falar: olha, cara, é melhor você estar no Brasil, é melhor você estar diversificado, ter dólar na carteira, do que você estar 100% em real, por exemplo, né? Então, eu acho que. eh, falando um pouco, e até desabafando isso, porque passou na minha timeline, eu fiquei até um pouco consternado quando eu vi. As pessoas precisam diversificar ou entender que a vida não é só o Bitcoin, porque o Bitcoin ele não é uma criação divina infalível, ele é uma criação humana e falível, né? Com Mas, certeza. E né, bem Assim legal, como só para tudo, falar que né? bem legal o que o Felipe trouxe do Apocalipse, eu achei bem interessante, eu não conhecia essa alegoria aí, gostei. Não, é um trem novo até, na verdade, assim, eu nunca falei esse episódio para trás, né? Então, assim, que fique de inédito isso, né? Mas eu ouvi isso, não lembro aonde agora, e assim, e era exatamente essa discussão, né? Se você tem um animal que o animal só come uma planta tal. Cara, se aquela planta deixar de existir, esse animal para de comer e entra em extinção. É super simples até de entender, entendeu? Então, assim, um animal que come demais plantas, ele, mesmo que uma dessas plantas venha a parar de existir, ele tem outras opções para se manter alimentado e continuar no jogo. com certeza. Vini, conta um pouquinho. Você me chamou a atenção o negócio do Ancapso, né, do Visão Libertária. Como é que foi essa sua entrada no mundo da escrita e por que escrever, né? Assim, o que que te levou a esse amor, né? Assim, eu vejo assim, você escreve artigos com bastante eh, carinho e cuidado, assim, em projetos. E o que te levou a ser esse jornalista que é hoje? Eu acho que eu comecei mais para aprender, sabe? Eu sempre gostei de ler bastante, assim, sempre gostei de aprender, sou curioso pra caramba. E aí eu acho que com uma motivação para eu aprender mais, né, eu comecei a escrever. Então, a partir do momento que eu tinha a responsabilidade de escrever algo público, né, que publicar e que outras pessoas vão ler, eu me sentia mais responsável por isso, né, e sentia uma necessidade maior de aprender mais, né? Então, foi uma motivação legal até para saber onde eu estava colocando meu dinheiro ou o que eu estava usando nos meus negócios, né? Então, eu comecei ali como hobby no Ancapso, e foi a história até que eu comentei é bem legal porque ela fala um pouco sobre maximalismo, né? Que eu era ali todo meio só, na verdade eu ignorava, né, o restante dos projetos. Eu acho que também por desconhecimento, né? E eu lembro que, eu não sei se vocês sabem como que funcionava lá no Ancapso, mas muito Sim, resumido, sim, né? era, Pro era pessoal. você escrevia e aí o valor final no mês era convertido em Bitcoin e Isso, por repassado palavras, por palavras, exatamente. né? Mas antes, assim, a comunidade dele propunha pautas, né? Então, é como num jornal, por exemplo, normalmente é o repórter que propõe pautas e o editor que propõe pautas, né? Mas ali quem propunha pautas era a comunidade. Eu, como escritor ali, eu poderia pegar uma pauta que me interessava, escrever sobre ela, e aí passava para edição e passava por todo o restante dos processos, né? E eu peguei uma pauta sobre privacidade, sobre criptomoedas e privacidade. E o cara citava Monero na apresentação da pauta dele, só que eu desconhecia completamente Monero, né? Tanto que eu ignorei. Eu peguei a pauta do cara e fiz uma puta matéria falando sobre privacidade cripto, Bitcoin sendo a melhor solução, né? E fiz essa matéria, ela acho que nem foi aprovada no final, mas foi curioso porque aí, quando eu mandei ela para aprovação, o cara que sugere a pauta ele consegue ver, né? E aí ele foi lá e comentou embaixo, né? Bom, muito legal, ficou muito legal o que você escreveu, né? Mas, pô, a minha proposta era focar no Monero, né? Que é a melhor alternativa. E minha resposta foi ali completamente atravessada, né? Tipo, pô, nem, o que é Monero, sabe? Isso aí deve ser golpe que nem as outras. Né, eu cheguei a fazer o que hoje eu brigo muito. Então, é engraçado até porque hoje eu brigo tanto com uma galera assim, que acaba falando que tudo é scam, tudo que não é Bitcoin é scam e que só existe Bitcoin, porque eu já fui esse cara, né? Então eu entendo um pouco como que essas pessoas pensam. Na época, muito mais da minha parte por falta de conhecimento do que outra coisa, né?
mas foi uma experiência legal. E aí eu acho que por isso também que despertou um sininho em mim de querer entender mais, sabe? Quando eu saquei que eu tinha feito besteira, que aí eu falei, não, eu vou aprender mesmo, né, sobre o ecossistema, eu vou entender tudo o que está acontecendo, para não falar mais besteira e não cometer uma injustiça, de repente, de deixar de falar de um projeto hoje que eu adoro, que é Monero, que apoio, uso, tenho, é, por falta de conhecimento, né? Então, aí no final eu acabei passando por outros jornais depois, né? Passei no Coin Times, aí profissionalmente, recebendo salário, passei pelo portal do Bitcoin, que, na minha opinião, desencadeou, né, o mercado cripto é, conteudista, no ponto de vista jornalista no Brasil. Hoje existem muitos bons, o portal de vocês é excelente, eu gosto bastante, leio muito. Aí depois entrei para Finbold, né, agora já cobrindo o global, e no momento tô aqui, né? Pô, é uma trajetória bem legal, assim, que a gente percebe que é mais ou menos o que acontece com todo mundo, né? Que vem para o mercado cripto. As coisas vêm, a pessoa primeiro ela é entusiasta, e aí ela quer aprender mais, e aí chega um momento que para aprender mais é legal que você escreva, sei lá, traduza coisas, ou comece a colocar certas coisas no papel, porque você já leu demais, sabe? E precisa ver se compreendeu olhando no papel, e aí a coisa vai se desenvolvendo nesse sentido. Você falou do Monero. Por que o Monero? Por que a escolha do Monero? Assim, não entendo tanto de Monero quanto eu gostaria e não entendo tanto de outros protocolos de privacidade como eu gostaria, tá? Mas pelo pouco que eu entendo, né, pelo pouco que eu consegui ler, estudar e conversar com o pessoal, eu acredito que seja hoje a rede que oferece a melhor experiência de privacidade para o usuário. Então, não existe, né, privacidade absoluta, eu sempre falo isso aí. E tem gente que, é 100% privado, né? Eu tô totalmente seguro se eu usar Monero. Não, existem vários pontos de falha que se você não conhecer, não souber evitar, você pode se complicar, né? Então, mas eu acredito que entre todas as opções, ele seja hoje um dos que oferecem a melhor privacidade. A ponto de vista técnico, tem gente que, quem manja da parte técnica mesmo, fala que o Zcash ele oferece tecnicamente uma privacidade superior, mas eu acho que o Monero ele tem várias outras vantagens, né, em relação ao Zcash, e eu acredito que outros fundamentos dele também, outras características, acabam superando, por exemplo, o Zcash no meu gosto pessoal, né? Por exemplo, o Zcash tem aquela questão que parte das taxas ou parte da inflação vai para os devs, né? Então, existe aí um efeito Cantillon, não só dos validadores, mas dos desenvolvedores também. Eu não gosto muito disso, tá? O Monero eu gosto mais, né? A inflação do Monero, que eu tolero pela privacidade ser muito boa, é uma inflação de um 0,8% a última vez que eu fiz a conta para uma matéria. Cara, ela tá ali para manter os mineradores funcionando, né? Manter a mineração funcionando, a rede sendo validada. Então, tolero. E é uma das menores inflações que tem entre as moedas de privacidade. Então, eu gosto bastante por causa disso também, né? A experiência com o Monero é excelente, eu acho que tem um ecossistema muito rico, boas carteiras, né? Boas pessoas desenvolvendo, boas pessoas trabalhando. Tem uma adoção legal, é uma comunidade que tem um foco em adoção. Eu sigo bastante a comunidade argentina de Monero, gosto bastante do que eles estão construindo lá na Argentina. Então, tudo isso pesa, né? Não só por Monero, mas por todos os projetos que eu gosto e que eu me envolvo um pouco mais a fundo. Pô, Ah, fala, só fala, queria fala. deixar claro aqui para o povo ver que não é uma passação de pano, tá? Mas o que o Vini falou acerca do Zcash é totalmente verdade, tá? Apesar de eu preferir Monero, né? Assim como ele falou, e eu tenho também N motivos, a questão de privacidade no Zcash, eles usam códigos, eles usam modelos mais modernos do que o do Monero, tá? Isso realmente é fato. São modelos criptográficos até melhores, ah, se a gente puder falar dessa forma, né? Mas, enfim, existem N outros motivos que fazem eu preferir Monero em relação a Zcash. E existe também uma futura possível implementação, que é a Seraphis, no caso do Monero, que vai ah, virar esse jogo. Mas mesmo assim, mesmo agora, quando não é tão bom quanto o Zcash em termos de criptografia, aí eu ainda prefiro Monero, só para constar.
Não, me veio uma curiosidade agora também, Vini, para te perguntar assim, você prefere um supply finito como o Bitcoin e Nano ou uma pequena inflação, ela é tolerável ou até desejada, pensando que sempre o pior quesito de segurança é sempre quem está entre o teclado e o chão, ou seja, o usuário, né? E essa pessoa vai acabar eventualmente perdendo alguma coisa, se essas coisas se perdem em transações e ter um fluxo no sentido de querer repor a quantidade de moedas perdidas pode ser interessante. Zero inflação é melhor, né? O ideal é zero, por diversos motivos. É, não existe zero inflação para uma rede boa de privacidade. Então, eu tolero o Monero, por ser talvez uma das menores, né? Mesmo não sendo o que eu acredito ser o ideal. Mas, para mim, o ideal é zero, né? Que nem a Nano, por exemplo. Um dos motivos que eu gosto da Nano, e talvez seja uma das características que vem na minha lista assim primeiro, né, de por que eu apoio Nano, porque eu gosto, uso e quero educar as pessoas sobre Nano, é a falta absoluta de inflação, né, na moeda. Conseguiram desenvolver um protocolo e conseguiram construir uma rede que não precisa de inflação para a rede se manter. Claro que existem vários trade-offs nisso, né, e inclusive a gente acaba ficando atrás em algumas coisas por essa falta de inflação, mas eu acredito que no espectro geral é melhor. Então, se existisse uma Monero, por exemplo, sem inflação, eu provavelmente gostaria mais, entendeu? Por que que Mas, a moeda de privacidade não tem que ter inflação? Eu não sei. Isso. na verdade, eu acho que Nano é a única que não tem inflação, né? Então, eu acho que é simplesmente ninguém desenvolveu uma, né? Ou porque tem esse estigma no mercado cripto que você precisa ter a inflação para você ter esse incentivo para as pessoas manterem a rede segura. Que eu discordo completamente. Eu acho que se a rede ela oferece valor, por exemplo, privacidade, que é um valor imensurável, né? Ou te oferece possibilidade de fazer transações eficientes, que vão te ajudar a economizar em custo, que vão te ajudar a economizar em tempo, que é outro bem super valioso, e fazer tudo isso de forma descentralizada, segura, né, sem uma entidade central controlando tudo isso, que é tudo que a gente, né, eu acho que nós três concordamos que é muito bom na parte de cripto. Se tem uma rede que consegue fazer tudo isso, né, e ela vale a pena ser mantida e as pessoas ganham com isso, seja em ganho de segurança, seja em ganho de dinheiro direto com economias, seja em ganho de tempo, né, as pessoas vão manter essa rede funcionando. E a Nano vem demonstrando isso há mais de 6 anos já, né? Então, eu acredito que seja possível, eu só acho que na parte de privacidade ninguém tentou ainda. Seria, eu acho que mais por essa questão mesmo. Cara, tipo assim, porque a questão da inflação do Monero, né, e a atual inflação do Bitcoin, etc. Eu acho que é mais para remunerar, né, o minerador. Eu não sei como é que funciona no caso da Nano, né, mas assim, eu acho que o pessoal que mantém a rede tem que ter um estímulo, né, então eu acho que é mais para isso, né. O Bitcoin tem o viés dele, né, que eventualmente nos 21 milhões ele vai deixar de ser inflacionário, mas ele ainda é, né, e o Monero será sempre inflacionário, porém tendendo a zero, né, então assim, eu não consigo entender como, porque, né, eu não sei mesmo, tá? Você me explica. É, uma rede com taxas baixas e sem retorno de mineração consegue remunerar o usuário, entendeu? Aí talvez resolveria esse problema. É porque eu realmente não sei. Assim, é muito legal, né? Eu estava conversando uma vez no Twitter com aquele Justin Bons, sabe? Um gestor de fundo, que é bastante contra o Bitcoin, inclusive. E ele falou uma vez, né? Falou, cara, a Nano não era para funcionar, a rede da Nano não era para funcionar, porque ele é completamente a favor da existência de inflação para remunerar mineradores e validadores, né? Mas é muito interessante porque ela funciona. E eu acho que isso resume, sabe, o meu ponto de vista, né? Então, é, muito, ela é um pouco contraintuitivo isso, né? Como que as pessoas vão rodar um nó, como que as pessoas vão fazer um investimento até financeiro e de tempo e de conhecimento para ajudar a validar a rede, manter a rede segura, se elas não recebem nenhuma recompensa direta por isso através do subsídio de bloco, né, ou das taxas. E a Nano prova que isso é possível, né? Porque existe a rede funcionando, são mais de 200, eu acho, validadores que tem na rede hoje, ah, com um coeficiente de Nakamoto que é
excelente para uma rede do tamanho que ela é hoje em capitalização de mercado, né? Então, são 10 entidades hoje que precisariam fazer algum tipo de conluio para poder dominar o consenso e prejudicar a rede, muito maior que o do Bitcoin, que são 2 entidades, para atingir 51% do consenso. Né? Monero, eu acho que estava com 3 ou 4 entidades, a última vez que eu olhei, que é muito bom já, né? Já é muito melhor que um, por exemplo, que é um banco central, né? Mas, Só explicando, porque assim, essa é uma parte que a gente tem que explicar tá, claro. para o nosso público que normalmente está pensando em Bitcoin, vai pensar que entidades são essas. A gente está falando de pools de mineração entrarem em conluio, né? Sejam de maneira voluntária, eles entre si, né? É isso que você estava dizendo, né? E, Exatamente. e seja uma maneira coercitiva. Então, algum estado chegar lá, bater na porta das duas pools de mineração e falar assim, a partir de agora, quem assume é o fulano aqui, o cicrano aqui, vocês saem daqui. Né? Então, Eles pegam a assim, chave, pegam o acesso para montar os templates dos blocos, né? Montar as transações, censuram as transações que eles querem. É super exato. difícil isso acontecer, né? Não, não vai. A probabilidade disso acontecer é muito baixa. É super importante deixar isso claro, né? Sim, sim. É, Mas mas não é é uma possibilidade que impossível. existe, né? É, Exatamente. assim, é aquela coisa, assim, não é igual falaram recentemente aí no Brasil, é um cabo, 2 soldados, chega ali e fala assim, ó, sai daqui, eu vou tomar isso, e é, até o estrago ser notado na rede, não dá tempo dos mineradores desligar. Você não consegue simplesmente puxar o plug de uma fazenda inteira de mineração ou virar e mandar ele minerar em outra pool a tempo de migrar um hash rate com estrago sendo feito. Então, sim, é um ataque possível, pouco provável, mas é importante dizer que existe. Desculpa a interrupção, pode continuar. Não, imagina, me interrompe sempre que você quiser, principalmente quando achar que vale a pena explicar um pouco melhor, né? E é legal essa parte da pool também, porque são vários ataques que são possíveis, né? Então, o cara, ele pode ser... Existem alguns ataques que são tão discretos que a rede demoraria semanas, se não meses, para perceber que está rolando, né? Então, por exemplo, um ataque de censura, se dominam a criação dos templates dos blocos, porque uma pool de mineração, e aí você até me corrige que você entende muito melhor que eu, se eu falar besteira, mas para o pessoal que está ouvindo, né? Então, a pool de mineração, os mineradores estão mandando hash rate lá, ele está usando essa hash rate para encontrar o próximo bloco, e é o coordenador da pool que vai montar o template do bloco, que é o quê? Ele pegar as transações que estão em espera na mempool, né, esperando para ser confirmadas, vão adicionar no bloco, e aí vão, com a descoberta de um bloco, eles vão jogar esse template no bloco descoberto e transmitir para o restante da rede. Então, se o cara fizer bem feito, ele já pode fazer censuras aí e demorar para a galera descobrir, né, o que está acontecendo. Outro ataque possível Sim, tem são todo. a abertura de posições de short, né, posições vendidas. O cara ele abre uma posição milionária vendida no Bitcoin e faz algum ataque que de alguma forma mexa com a percepção de mercado de curto prazo mesmo, de uma hora, e ele lucra milhares, né, milhões de dólares com uma posição de short bem aberta, seguido de um ataque que depois ele pode falar que foi sem querer, que foi bug. A gente já viu bugs acontecendo em pool de mineração que a gente não sabe se foram bugs mesmo ou não. Eu acredito que sim, né? Eu acho que é inocente até que se prove o contrário. Mas a questão é que pode acontecer, né? E é muito lucrativo. Sim. E quanto mais a rede vale, quanto maior a capitalização de mercado da rede, mais lucrativo é um ataque, por exemplo, desse tipo. Né? E aí por isso que a rede precisa ser mais segura do que ela já era quando tinha, por exemplo, 100 milhões de market cap, que é o que a Nano tem hoje. Né? Bitcoin tem 600 bi. Né? Então, Tem só falando assim, o extrato V1 ele ainda permite essa maior autonomia das pools, mas o protocolo extrato V2, que ainda não saiu, ainda não está 100% operacional, ele vai tirar isso das pools. Enfim, é uma das coisas que aí eu entro nessa crítica e compartilho contigo, é uma das coisas que estão na fila do Bitcoin para se resolver, porque pode ter um problema em potencial e não se resolve, né? Então, assim, é legal essa coisa open source, mas algumas coisas deveriam andar mais rápidas e não andam, né? e deveria ser prioridade, né? E, na minha opinião, aliás, hoje uma das coisas que realmente eu não quero arriscar ter meu patrimônio em Bitcoin, é porque eu acredito que hoje esse é um problema
que ele é muito relevante, né? E deveria ser prioridade. Mas também existe hoje muito capital intelectual de desenvolvimento e de financiamento, porque os devs eles são pagos por uma entidade, né? Eles recebem doações, é, muito focados em soluções, por exemplo, como a Lightning, né? Ao invés de estar focando, de repente, em trabalhar no protocolo e melhorar essas questões como a do Stratum, por exemplo, que deveria ser prioridade, né? Uma rede de 600 bilhões de dólares, ela não pode ter um coeficiente de Nakamoto 2, né? Ele não pode estar tão vulnerável assim, por mais improvável que seja, né? É uma vulnerabilidade muito relevante, que precisaria ser, né, abordada, e hoje não é, né, por diversos motivos, né? Mas seria aí, com certeza, eu concordo com você na questão do Stratum, né? É uma crítica que eu tenho muito forte. É, me diz uma coisa, por que, por que a Nano? O que você viu na Nano que as pessoas não viram, sabe, assim, transferir gratuitamente, você ter nodes rodando sem teoricamente um incentivo direto, né? Você ter transações com input de entrada e saída, onde ela já é validada antes de ir para a rede. Conta um pouquinho para a gente disso. Foram várias coisas, né? Então, o gancho para mim foi a questão da gratuidade das taxas, né? Não existe taxa para o usuário final, que é muito importante, não é ausência de custos, né? A ausência de taxas para o usuário final não significa ausência de custos. É que nem e-mail. Você vai mandar um e-mail, você não paga taxa para mandar um e-mail, mas o servidor tem os gastos dele. E ele acaba permitindo, por diversos motivos, você usar sem taxas. E a Nano é mais ou menos a mesma coisa, óbvio, com incentivos diferentes por trás, né? Mas a falta de taxas foi o que me interessou mais. A questão de pagamentos rápidos também, porque isso faz muita diferença. Quando você está, desde do uso corriqueiro, né, de você estar pagando por um cafezinho na loja, até você estar fazendo uma operação de arbitragem milionária, por exemplo, entre duas exchanges, ou você receber o pagamento, né? Por exemplo, eu recebo meu pagamento em dólar, né? Pela Finbold. Qualquer minuto, né? No mercado volátil, qualquer minuto que o pagamento demora para sair do meu pagador e chegar na minha mão, e aí eu poder pegar esse dinheiro e fazer o que eu quiser com ele, eu posso perder dinheiro, né? E para um mercado volátil como é o de cripto, e independente de ser Nano ou Bitcoin, né, que ambos são super voláteis, né? Óbvio que quanto menos liquidez, menos capitalização, como a Nano está sujeita a mais volatilidade, mas os dois são voláteis, né? Então, também você conseguir receber um pagamento mais rápido te dá mais segurança de que você não vai perder valor, né? Porque você vai conseguir pegar essa grana e realizar ela ou dar um fim para ela mais rápido possível também, né? Então, tudo isso eu acho que conta. A parte da inflação, para mim, é essencial, como eu falei, né? Uma das características principais. Evita efeito Cantillon. Quem não sabe ler um pouquinho sobre efeito Cantillon, né? Quem recebe o dinheiro primeiro está recebendo um valor mais alto do que quem recebe a mesma quantidade de dinheiro por último, né? Então, tem essa questão. E eu acredito, por exemplo, que isso, a Nano, na minha opinião, acho que é a única que tem no mercado hoje, de tudo que eu já pesquisei, que essa questão da inflação, ela gera um outro efeito, que eu já falei bastante sobre isso nas minhas redes sociais também, que é a questão da economia de escala, né? Então, quando você cria uma rede que existe um incentivo totalmente financeiro para você rodar essa rede, proteger essa rede se transforma num negócio, né? Então, é interessante para os validadores, né, para o minerador ou para um validador de Ethereum, por exemplo, um minerador de Bitcoin, um validador de Ethereum, aumentar a sua proporção, né, a sua participação nessa validação, seja através de aumentar a sua hash rate na mineração do Bitcoin ou aumentar a sua quantidade de stacking, né, no Ethereum. É interessante para ele aumentar essa posição, porque ele vai ganhar mais dinheiro com isso. É um negócio, né? O negócio expande, dá mais lucro, ou mais receita, pelo menos. Então, cria-se esse incentivo de que todo mundo que está participando, eles querem aumentar a sua participação, eles querem ter mais
porcentagem no consenso. E aí isso causa o que a gente vê, por exemplo, hoje no Bitcoin, até no Monero, que eu gosto bastante, que é uma crítica, ou no Ethereum, por exemplo, que é você ter uma rede que ela era absurdamente descentralizada no começo, em entidades, tá? Estou falando aqui de pool, por exemplo. Vamos simplificar, né? Estou falando de pool. Então, você tinha mais entidades com menores porcentagens de mineração no Bitcoin há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e hoje você tem menos entidades com uma maior porcentagem. Por que isso acontece? A gente vê as coisas acontecendo e eu gosto de perguntar por que isso acontece, entender por que isso acontece. Né? Existem várias teses que explicam isso através da economia de escala. Então, essas pools de mineração, esses mineradores, eles têm um incentivo direto para aumentar a sua participação. Quando o cara é bom de negócio, o cara sabe se proteger, fazer hedge. Hoje os mineradores de Bitcoin fazem muito hedge com contratos de energia futuros, né? Então, eles, de repente, conseguem aguentar um período que a mineração não é tão lucrativa para se manter vivos enquanto outros estão quebrando. Então, eles vão aumentando sua participação. Quanto mais você aumenta a sua participação, mais bitcoins você recebe do subsídio de bloco, da inflação ou das taxas. E aí, com isso, mais você consegue aumentar a sua participação. E aí cria um vício, né? Um ciclo vicioso, que o maior fica maior, e de um ponto de vista ético, econômico, não tem nenhum problema com isso, né? Mas no ponto de vista de quero uma rede mais descentralizada, isso acaba sendo contraintuitivo, né? Você acaba tendo uma rede que centraliza com o tempo. E a Nano eu acho muito legal, e claro, é o que eu falei, eu posso errar, tá? Pode ser que daqui a 10 anos a gente descubra que esse modelo da Nano realmente não funcionava, que foi um delírio coletivo, e pode acontecer, é um risco. E a gente tem esse risco em todos os projetos. Mas a Nano, ela, pela falta dela ter essa inflação, pela falta dela ter taxas, ela não existe essa economia de escala. Um cara que roda um nó validador na Nano, que a gente chama de representante, ou representante principal, ele não tem um incentivo de se tornar maior, de ter mais poder de voto. É pelo contrário. O cara que ele tem um poder de voto de 1% ali, por exemplo, que já é relevante para Nano, ele não quer crescer mais, porque se ele cresce mais, ele entra no radar de estados que podem querer agir contra ele entra no radar de hackers que podem querer derrubar o sistema dele, de atacantes maliciosos, ele entra no radar, ele revela para o mundo que ele tem um poder muito grande na rede. Então, o incentivo, na verdade, é você ter o mínimo para ser relevante, né? E não crescer mais. Então, isso acaba fazendo com que exista um incentivo de que a rede se descentralize com o tempo. E como eu gosto muito da descentralização e acho que a descentralização é extremamente importante, principalmente quanto mais a rede cresce, né, e aumenta em capitalização para melhorar a segurança da rede, eu acredito que seja uma característica fantástica da Nano, né? Existir essa questão da descentralização com o tempo, enquanto outras aparentemente estão centralizando. Infelizmente, né? Dá para a gente um pouquinho, que assim, eu dei uma lida, eu vi que esse validador, ele resolve algumas tendências específicas, né, de problemas na transação, mas que é algo muito raro de se acontecer, porque normalmente as transações, quando elas são enviadas para a rede, ambas as partes acabam enviando a mesma coisa, e seria só em termos de um ataque malicioso, é isso? Mas esse validador ele não é exatamente igual a um validador, um minerador de Bitcoin, que ele vai lá, organiza, acha o nonce e joga o bloco na rede. Ele tem uma outra função, não é isso? Isso, assim, essa questão do atacante, né, é mais para simplificar para quem está lendo, né, mas, na verdade, todos os nós, eles estão validando transações o tempo todo, né, aí é mais na questão de conflito, né, como essa parte do white paper, da documentação, é mais na questão de resolução de conflito, porque eles estão ali validando, né, com scripts, tudo automatizado, o cara não está ali olhando transação por transação, o nó dele foi programado, está bem programado com códigos para identificar transações que são inválidas. Então, quando acontece de achar uma transação inválida, aí sim que existe o voto duplo. Então, aí essa transação volta de novo para os outros nodes, e aí o representante principal, que é quem tem no mínimo 1%, né, do poder não, é 0,1% do poder de voto da rede, aí sim que eles têm uma participação mais ativa. Mas na real que não, tipo, tá todo mundo validando. A diferença principal disso que você falou
é que a rede do Bitcoin, ela é uma rede, ela tem um consenso que ele ocorre por meio de liderança, né? Então, a hash rate, ela existe para escolher o líder da próxima rodada, né? Para escolher o líder do próximo bloco. Então, cada bloco tem um líder, só um minerador vai mexer naquele bloco ali, vai acrescentar as transações, né? No caso da pool, é a pool que faz isso, mas estou falando da parte mais teórica, né? Então, só um minerador teria o direito de decidir as transações que entram naquele bloco, só um minerador vai pegar e vai transmitir esse bloco para o restante da rede, vai ser o primeiro ponto de contato, né, desse bloco, dessas transações, com toda a rede. A Nano, ela é uma rede sem liderança, né? Não existe eleição de líder. Então, existem vários Proof of Stakes, por exemplo, que são com lideranças também. O Ethereum é com liderança. Então, o validador do próximo bloco de Ethereum é escolhido, se eu não me engano, por sorteio, de acordo com o seu peso de staking que ele tem na rede. Então, um cara, né, vai ser escolhido para um bloco e vai ter todos os direitos de validar as transações desse bloco. A rede da Nano, não. Ela é feita de forma assíncrona, sem sincronia, né, e sem liderança também. Então, tá todo mundo votando. Meu nó está funcionando, ele está votando. Vamos dizer que tem 10 pessoas, 10 nós, observando as transações passando na frente, né? A partir do momento que 6 desses 10 dão um ok para essa transação, fala válida, 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 6 nós fazem isso. A transação ela é automaticamente cimentada na Ledger, né, no livro registro da Nano. E aí, a partir de agora, ela já é irreversível. Então, nenhum desses 6 é melhor do que o outro, né? Nenhum desses 6 é líder em cada transação ou em cada bloco que está sendo validado. Todos ali estão votando de acordo com o peso de voto que eles têm na rede. Eu posso explicar um pouquinho melhor como isso funciona, mas não existe a seleção de líder, né? Os 6 primeiros que derem ok, cimentado, irreversível. Finalidade determinística, né? Ninguém mais volta essa transação atrás. Faz sentido? Cara, não, faz. Eu tô tentando raciocinar aqui um negócio. Tipo assim, quando. Eu tô assim, eu travei um pouco lá atrás porque eu não havia falado. Quando você tinha falado, né, que era bom que ninguém tivesse um incentivo para crescer, tipo assim, não é meio que natureza humana o cara querer crescer aonde qualquer lugar que seja, incluso aí na rede que ele participa? E outra, é, tipo, me por que que eu aceitaria não crescer ou não participar mais de uma rede que eu gosto, né? E, por exemplo, não ter mais poder de voto, sendo que eu gostaria, né, de contribuir ou de colocar minhas ideias nela. Com certeza, né? É da natureza humana. A questão é que a validação na Nano, ela não é transformada num negócio, né? Então, você valida porque, é lógico, quanto mais... existem incentivos para você crescer, né? Então, quanto mais Nano, por exemplo, eu tenho em minha posse, ou, de repente, quanto mais... Vamos dizer que eu tenho um negócio que usa Nano como meio de pagamento, né? Ou então como meio de liquidação interna, por exemplo. E é muito valioso para mim isso. Eu ganho dinheiro por utilizar Nano, eu ganho dinheiro seja por marketing, seja porque eu consigo economizar em outros modos, né, de envio de dinheiro, então ela é valiosa para mim. Eu estou ganhando dinheiro com a Nano de alguma forma, né? E aí por isso eu tenho um incentivo, de repente, de rodar um próprio nó, para eu conseguir ter uma conexão direta com a rede, sem nenhum intermediário, e eu também conseguir ter uma participação relevante para garantir que está tudo ocorrendo direitinho. Então, eu não preciso confiar que os representantes são honestos. Eu sou um representante e eu tenho um poder de voto relevante. Então, de repente, se eu tenho muita grana, muitos incentivos externos, né, para manter essa rede segura e para validar as transações por mim mesmo, eu posso querer crescer, né, em validação. Se eu tenho um nó validador, não tem por que eu delegar, por exemplo, o meu poder de voto para um outro representante. Eu vou pegar todas essas nanos que eu tenho, vamos dizer que eu sou uma baleia, né, de nano, eu vou pegar todas essas nanos que eu tenho e vou delegar para mim mesmo, né? Mesmo que elas estejam em outros endereços por motivos de privacidade, eu vou delegar para um endereço que está conectado ao meu nó, que é o representante principal que está validando as transações. Então, eu tenho esse incentivo, né, de proteger o meu patrimônio financeiro ou de proteger o meu negócio. A única questão é que a rede da Nano ela não transforma a validação em um negócio. Os incentivos eles são externos ao protocolo. Eles não são inerentes ao protocolo, né? Eles vêm a partir
do uso da ferramenta, né? Do uso da Nano como ferramenta. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, se ficou claro. Não quero ficar muito prolixo aqui também. Não, tá. Pô, E de onde que vem esse incentivo? Do uso, né? Do uso. Eu, por Não, tá. exemplo, eu Como fiz que você. é, um outro Eu- incentivo, né? Até mais prático. Se você tem o bloco podcast, e você é o bloco podcast e você cria conteúdo sobre Nano, e você quer aumentar a sua reputação na rede da Nano como bloco podcast, como negócio, para trazer patrocínio, para trazer parcerias, para trazer mais audiência, mais gente ouvindo você. Você pode rodar um nó da Nano, né? Se conectando direto com a rede, com o mínimo ali de validação, está participando porque e você consegue cadastrar, né, nos exploradores de bloco, em vários sites, aplicativos que estão monitorando a rede, você consegue cadastrar o seu nome ali. É validador, bloco podcast, rodando a versão X do Node, ah, com tanto poder de voto, tá online 99% do tempo, não tem nenhuma confirmação para trás, está votando tudo direitinho, nunca votou em transação inválida, tudo isso é monitorável, né? Então, a partir daí, você se torna uma entidade com uma reputação no ecossistema. Então, esse é um outro incentivo, por exemplo. Você pode criar uma reputação dentro do ecossistema que pode te gerar benefícios financeiros pelo seu negócio por rodar um novo validador, né? Então, além do incentivo de você economizar grana e proteger o seu dinheiro sendo um validador ativo, né? E um nó direto, sem intermediários, tem esse incentivo também, por exemplo, e tem vários, né? Aí vai um pouco da criatividade de cada um. Esses são os que eu gosto, o que me chama a atenção. Ah, pode falar. Não, tipo, assim, eu entendi. Eu quero saber assim, quem é que te paga? De onde que vem o Ninguém, dinheiro que ninguém. chega para você? Do Então você seu faz bolso, isso de forma voluntária, é isso que você está de falando, forma né? voluntária, exatamente. Ah, tá. Então você não é remunerado nem em nanos, nem em tokens, Não, e você não recebe nada por fora para fazer isso. nada, E zero. o Nem que taxa, nem criação de novos tokens, nada. que precisa para rodar, em termos de operacional, assim? Você precisa de, né? Porque assim, por ser instantâneo, eu creio que os blocos sejam relativamente rápidos, então você no mínimo tem que ter uma boa velocidade de internet, certo? Mas É, assim, de hardware, o que precisaria? isso. Largura de banda é o principal. Eu estou abrindo aqui o white paper, que eu não sei de cabeça. Sem Mas, problema. deixa eu ver, hardware recommendations. Então, por exemplo, para você ser um representante principal, recomendado, tá? Isso aqui é recomendado, não é obrigado. A rede da Nano, né, só para deixar claro para quem está ouvindo, assim como a do Bitcoin, assim como a do Monero, ela é permissionless, sem permissão. Você não precisa de autorização de ninguém para participar da rede. Você abre seu computador, tenha o conhecimento técnico para isso, se conecte à rede através das orientações, ou pedindo ajuda para alguém, ou por qualquer forma que você encontre para fazer isso, você se conecta ali no nó e você já começa a rodar e participar da rede sem precisar que ninguém te permita fazer isso. Então, para você rodar um representante principal, exatamente como você falou, né, você acabar consumindo muito recurso, isso é verdade, e talvez seja uma das maiores críticas que exista na Nano, né, hoje, eu acho que é uma crítica super válida de se fazer, mas ainda assim ela é muito mais acessível do que outras, né, do que a Solana, por exemplo. Então, você precisa de 16 gigabytes de RAM, recomendado, dá para rodar com menos, mas é recomendado com isso já olhando para frente, pensando em crescimento nos próximos anos. Aqui eles falam de um quad-core, né, ou uma CPU melhor, 500 Mbps de banda. Eles recomendam 8 terabytes ou mais de disponíveis mensalmente, né, dessa banda também. Então, assim, é bastante, mas não é limitante. Tem muito... e o legal da Nano também, falando dessa parte da banda, é que não existe uma limitação de banda, de conexão de banda larga na rede inerente ao protocolo, né? Não existe nenhuma limitação desse tipo. Cada nó, ele vai entender a sua própria limitação. Eu consigo processar aqui 10 megabytes por segundo de banda. Então, eu vou limitar meu nó a processar 10 megabytes por segundo. Tem nós que rodam com 1 megabyte por segundo, né, de processamento de banda. E, no final, quanto
mais nós estão rodando com uma banda menor, a rede fica um pouquinho mais lenta. Mas desde que você tenha pelo menos 66% dos nós rodando com X de banda, né, a rede fica limitada por esse gargalo, né, fica limitada pelo menor nó, que seria o último a votar dentro dos 66%. Faz sentido? Não sei, ficou um pouco confuso, mas vocês conseguiram entender a Entendi. limitação de que seria, né? É limitado pelo pior dentro dessa maior parte, é isso? Dentro dessa maioria, exatamente, isso, muito bem Entendi, colocado. entendi. É o mínimo dentro desse espectro. Então, você pode ter outros menos desse, que não tem problema, ele só vai ter um certo delay em relação a isso, pelo que eu entendi, mas ele conseguiria. O problema é dentro dos 66%, o menor deles é o limitante. Não, para mim Isso. ficou claro, assim. E você pode rodar também um nó representante que não é principal, ou um nó que nem vota. Por exemplo, é como se fosse um full node do Bitcoin, né? No Bitcoin você pode rodar um full node que não vai minerar. Você está lá simplesmente se conectando direto com a rede, por mais soberania. E Uhum. ótimo, você pode fazer isso na Nano também, e aí é lógico que as recomendações para você rodar diminuem muito mais, né? Você pode rodar com uma máquina muito inferior ao que eu falei, né? E armazenamento em disco é necessário? Porque Deixa eu ver. você falou em É, terabytes mês, mas assim, eu não sei se isso vai para disco ou se é só consumo de não. dados. Isso é só consumo. Para disco, é SSD, tá? Precisa ser SSD. Um SSD de 400 gigabytes é o recomendado, tá? No mínimo. Hoje a Certo. rede da Nano, deixa eu ver quanto que ela tá. A rede tem desde 2015, tá? Quantos anos são desde 2015? 8 anos. A rede tem 8 anos. Em 8 anos, a Ledger tá com 105 gigas, 105 gigabytes. Então, é um quarto do que é o recomendado em 8 anos, né? Então, cara, precisa aumentar muito a demanda para chegar nesse recomendado, né? Entendo, entendo. Ainda está praticamente um pouco abaixo ainda do Monero, que está com acho que 170, se eu não me engano, e muito menor que o Bitcoin, né, nesse momento. Mas, cara, eu, assim, gostei bastante do que a gente conversou. Eu acho que é importante, assim, ainda estou estudando bastante coisa, né? Depois que eu conheci você sobre a Nano, tem coisas que eu particularmente ainda acho muito esquisito, para falar a verdade, mas é aquilo, conhecimento não ocupa espaço, e eu tenho me mantido informado em relação a essas questões. Eu acho que o importante, eu acho que o recado principal desse episódio é justamente mostrar que a gente está sempre aberto ao diálogo, né? A gente às vezes está num ambiente meio selvagem, como é o Twitter, né? Onde a coisa rivaliza entre se você não adora a cartilha completa do Bitcoin, você é um shitcoiner e por isso você vai ser queimado na fogueira da Inquisição bitcoiniana que acontecerá em El Salvador, sabe? 21 anos no inferno, né? Tipo umas coisas assim, né? E eu acho importante esse diálogo, sabe? Você ter uma comparação de outros projetos, nem que seja para você não acreditar, mas você pedir a informação de um especialista, né? Porque recentemente a gente teve que fazer um episódio sobre Monero, que especialistas do Bitcoin foram falar e falaram, cara, não, pelo amor de Deus, a gente precisa, né? O Felipe precisa corrigir um monte de coisa aqui, porque não dá. Então, chamar alguém que está num projeto, chamar alguém que trabalha no projeto para conversar, para falar, eu acho que é importante. E agora a gente está já se encaminhando para o final, e normalmente é a hora que o Felipe traz uma notícia do mundo louco para a gente poder comentar. O que você trouxe para a gente, Felipe? Pô, cara, eu tenho duas notícias, assim, as duas elas meio que se relacionam um pouco com o que a gente falou, mas eu acho que uma que vai valer mais a pena comentar mais pelo fato de que o Vini tem uma ideia um pouco mais disruptiva, tipo a nossa,
e eu fiz até uma postagem sobre isso agora há pouco, e, enfim, uma discussão que eu acho até interessante, né? Não sei. A BIPA passou a aceitar o SDT. E eu achei isso uma maravilha. É, você já entendeu onde eu vou chegar, né? Ah, eu Ah, me divirto. tipo assim, não, olha só, é legal. Tá, beleza. A gente tá gravando hoje, dia 7 de novembro. A BIPA postou que ela passou a aceitar o SDT e eles aceitam o SDT apenas na rede da Ethereum por enquanto. Estão em contato com a Polygon para começar a aceitar na rede da Polygon. E, enfim, eu acho super legal que a BIPA faça isso. Eu acho isso maravilhoso, porque eles estão crescendo o modelo de negócios deles, que é ser uma exchange. Só que cai por terra, não a BIPA, tá? Todos aqueles maxis que falaram que a BIPA é isso ou aquilo porque é Bitcoin only. Meu amigo, esquece isso. O modelo de negócios é ganhar dinheiro. E eles vão ganhar dinheiro agora com movimentação de USDT, que eles sabem que é muito mais alta que a movimentação de Bitcoin. Não tem discussão. É essa que é a realidade. Como eu vi isso agora, eu queria falar disso, né? Eu tinha trazido outra notícia, mas eu acho que é legal a gente comentar isso, né? E o, o Deus dos Bitcoiners que queriam uma coisa, não loteria de shitcoin igual é a Binance, tá caindo por terra, né? É o mercado sendo o mercado, né? Assim, Exatamente. tudo bem, você quer ser Bitcoin only pelos princípios seus, tudo bem, você continua, só que quem tem um negócio para rodar e quer crescer, e, assim, você é obrigado. Você já está lidando com a shitcoin suprema, que é a moeda fiat. Por que não? Entendeu? Essa é a questão. Né? Por que você não aceita uma moeda melhor que o real? Aceita dólar, né? Então é um pouco disso, cara. Eu fico. Ah, mas o real você não tem opção. Lógico que tem opção, entendeu? Então, assim, é, eu falo para as pessoas, então minera, sabe? Já que comprar o preço não importa e não é para comprar em corretora e P2P e não sei o que e tal, minera. Ah, mas aí o preço importa, né? Porque aí o equipamento custa dinheiro, a energia elétrica custa dinheiro, né? Você não vai gastar US$ 6.000 no lançamento da nova Bitmain aí, né? Então aí as coisas passam a importar, e aí as coisas passam a significar. E aí é aquilo, né? Assim, você pode ignorar a realidade, as consequências dela não. E não está no white paper de Satoshi, a exchange, mas é uma realidade. As pessoas têm esse modelo, né? É um modelo de Pois negócio, é, né? De pois é, exchange. sim. E não só questão do negócio, né? Questão de conveniência também, né? Então, É. é o limiar entre a conveniência e a pureza ideológica. Cara, é conveniente usar o SDT. Eu não gosto do SDT, tá? E se eu posso evitar usar, eu vou evitar usar muito, porque eu acho que é um absurdo o SDT. É uma moeda totalmente centralizada, ela tem botão de liga e desliga, né? É, então é muito engraçado isso. E com todo respeito ao pessoal da BIPA, eu gosto bastante da BIPA, gosto bastante da proposta deles, conheço uma galera que trabalha na BIPA, então nada contra a BIPA. Mas é muito engraçado que vocês falaram, né, ver um negócio que foi construído com um marketing focado na pureza ideológica, né, hoje buscando conveniência no que talvez seja a maior antítese da ideologia que eles sempre defenderam. Né, porque, falando abertamente aqui, né, é muito mais puro, entre aspas, ideologicamente, aos ideais, a visão do Bitcoin, você utilizar um Bitcoin Cash, uma Nano, um Monero, de repente até o Ethereum, do que você utilizar a USDT como moeda de troca, porque é uma moeda que tem liga e desliga, né? Os caras eles podem a qualquer momento fechar o contrato inteligente ali do Ethereum, do Tether e acabou, né? Então é engraçado, mas eu acho que é muito legal, porque eu acho que isso dá essa lição de que o mercado não é maximalista, né? E que eu acredito que a gente vai ver mais grandes players e players importantes indo na Ou, mesma direção.
ou o maximalismo sozinho não paga as contas, né? Também tem Então, essa, assim, também tem essa. porque é uma coisa. Se os maximalistas estivessem comprando o volume em peso que eles divulgam, né, o que eles dizem que as pessoas comprarem, se tivesse dando esse efeito de marketing bom e de adoção em massa, teriam corretoras Bitcoin only sobrevivendo. Se elas não estão, estão adotando outras, significa muitas vezes que esse discurso não está penetrando como deveria, que o ensino está falhando, que a autocustódia é sim um problema e não adianta ficar tampando o sol com a peneira, né? E essas situações de corretoras que começam Bitcoin only, começam a aceitar outras coisas, só reflete isso, porque o mercado precisa pegar outra coisa para conseguir pagar as contas. Cara, e convenhamos, o modelo de negócios de uma corretora precisa de movimentação financeira. Se você só compra o Bitcoin na corretora e guarda ele, nunca mais mexe nele, a corretora não ganha dinheiro. Ela ganha na Volume, movimentação. né? É, É volume. exatamente, ela precisa disso. Cara, o volume de USDT é esmagadoramente maior do que o do Bitcoin. É indiscutível. E assim, mais uma vez, foi o que o Vini falou. Eu também não sou o fã de USDT. É conveniente. Todo mundo tá usando, entendeu? E assim, é, de- depois faça uma pesquisa no Twitter. Você põe lá na pesquisa, né? @usebipa, escreve lá Bitcoin only. Aí você vai ver. Você vai ver. Aí o negócio vai ficar legal. Ah, Você vai printar, né? Você vai postando. e então, não, eu tô vendo aqui, né? É engraçado, cara. É, porque tem uma. Olha só, tá, peraí. Deixa eu ler então, aproveitando que estamos gravando o podcast. Olha só. É, no dia 6 de julho desse ano agora, tá? A Bipa postou assim: será que continuaremos Bitcoin only? Confere aqui abaixo o que o nosso CEO tem a dizer sobre o assunto. Aí eu entrei no Luiz Parreira, parece o CEO da Bipa. E ele tem uma thread falando várias coisas e ele finaliza aqui com o seguinte: portanto, sim, a BIPA vai continuar sendo Bitcoin only. Nós não estamos interessados em criar um cassino. Nosso objetivo é impulsionar a vida financeira dos brasileiros com serviços que lhes permitam evoluir financeiramente. Bom, é... foi legal, viu? Esse episódio vai ficar bom, viu? Eu gosto, eu É, gosto, eu gosto. Mas é isso aí, tipo, o cara, com todo respeito ao modelo de negócio, né? Ele vai ter um problema agora com os seus consumidores que acreditaram, né, nessa promessa, né? Vai. E por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as promessas que a gente faz publicamente, né? Nesse mercado que a gente está e com os posicionamentos. Eu estava discutindo, só muito rápido para a gente terminar, mas ainda um ponto super negativo do maximalismo, eu acho que é esse, sabe? Porque se você cria, por exemplo, uma conta, um influenciador, ou um produtor de conteúdo, ou um negócio, como a Bipa, né? Através desse estigma do maximalismo, você se limita muito, cara. E se um dia você perceber que você está errado, é aquela questão que a gente estava discutindo hoje de diversificar no começo. Isso é diversificação também. É diversificação de ideia e de posicionamento. Porque se você se posiciona como maximalista que você vai ser Bitcoin only para sempre e amanhã você não é mais, você tem um problema de confiança com o seu público, né? E de quebra de expectativa. E pode ser muito prejudicial, cara, porque você não só perde um pouco a confiança do público que você já tinha, né? Como a galera nova nem tá talvez olhando para você porque eles já estão usando outras coisas que não tinham aquele posicionamento que antes eles não gostavam, né? Então é muito complicado assim. O cara o maximalismo ele meio que eu acho que mata possibilidade de você crescer no futuro, sabe? Eu acho que é bem. Eu esqueci a palavra em português, é a autossabotagem, né? É uma autossabotagem você ter um posicionamento maximalista em qualquer coisa, em qualquer assunto. Não só no Bitcoin, né? Cara, não, eu eu, concordo. Ah, fala. eu continuo libertário pró-indivíduo, entendeu? Então, transacione do jeito que você quiser. Minha recomendação armazene a sua energia monetária nas melhores formas possíveis. Eu gosto do Bitcoin, acho válido, apesar de ser a carroça que é na hora de transacionar, mas gosto do Monero,
estou estudando Nano, não faço a menor ideia, ainda guardo aquele cafezinho que você me mandou via Nano, então vamos ver, né? Como Mandar ele um pro tá. Felipe depois também. Você ia Não, falar? o show tem que mandar. Você- O, fala, desculpa Não, assim, você ia eu te... falar, você ia falar, não, você ia falar e eu. É... Não, é só para assim, findar aqui, tá, a nossa discussão. Eu queria deixar claro que eu não estou criticando, né, o CEO da BIPA. Eu não estou criticando a BIPA, porque eu acho muito legal o que eles estão fazendo. Eu acho que tem sim que botar o SDT para rodar aí. Eu acho válido. Eu acho que tem que ser feito sim, tá? Eu só estou Concordo. mostrando o que tá aqui, tá na internet. Então, assim, se tá na internet é verdade, é aquela coisa, né? É, O cara postou isso, né? Eu não tô criticando ele, mais uma vez, era o modelo de negócios dele. E ele tá querendo manter a base de cliente, o modelo de negócio dele. Por isso que ele postou isso dia 6 de julho, tá? E eu acho muito legal que a BIPA esteja adotando o SDT, porque o modelo de negócio deles precisa sobreviver. Eles têm funcionários, eles têm pessoas que dependem de lucro. Então, assim, eles estão certíssimos. A minha crítica vai ao maximalista que, não, eu só compro na BIPA porque ela é Bitcoin only e eu só vou aceitar comprar no lugar Bitcoin only. E assim que a gente vai vendo que, pô, o livre mercado tá além disso, né? Com certeza. Vini, quero te agradecer muito por ter vindo aqui, pelo seu tempo. É, além do Twitter, que vai estar aqui na descrição, quer deixar alguma outra forma de contato? Quer divulgar alguma outra coisa que eu coloque aqui também? Não, só o Twitter mesmo. Tô ativo no Twitter. Quem quiser falar comigo, só falar no Twitter. E agradeço demais a oportunidade de vocês e gosto muito respeito muito o trabalho de vocês e gosto muito da visão de vocês, dos dois, né? E a conversa aqui foi super legal. Inclusive, se eu falei alguma besteira, se eu, né, me comportei de forma errada, me desculpem aí, mas vocês são Não? sensacionais nesse trabalho. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. E Muito obrigado pelo pelo, espaço também. muito pelo contrário. Então, estamos sempre aqui de portas abertas. Quando se mudar de ideias, se acontecer alguma coisa relevante também no ano quiser trazer, é só avisar para a gente que a gente te dá espaço suficiente para isso. Mas vamos ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de nos dar 5 estrelinhas no episódio, ajuda bastante a gente na divulgação. Se quiser mandar uns satoshinhos via Lightning, é só mandar para quinteiro@zbd.gg, ou se tiver no Fonte, nosso app favorito, é só enviar direto para o episódio alguns dos satoshinhos que você ganhou nos ouvindo. Então esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Ficamos por aqui e tchau.